Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal da Paz. Que bom estarmos juntos, que bom. Mais uma vez a palavra de Deus já está aberta, a verdadeira Constituição que está aqui nas minhas mãos, que Deus me deu, me concedeu. Esta Bíblia, ela é comentada, inteirinha comentada, não é na ordem cronológica dos livros das Bíblias convencionais. Ela é uma Bíblia de estudos. E para cada versículo, para cada capítulo, para cada livro, tem uma explicação teológica do que aquele verso quer dizer, e muito boa a tradução dela, uma tradução de João Ferreira de Almeida, moderna, traz para a gente muito conhecimento, muita luz. A Bíblia assim diz, né? Verso 13, capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5 e o verso 13. Anotou aí? Capítulo 5, verso 13, para a nossa meditação nesta manhã de quinta-feira. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Qual era o contexto aqui desta carta de Paulo aos Gálatas? Gálatas 5, verso 13. O contexto era de uma confusão que os Gálatas estavam fazendo, né? Os moradores da Galícia, eles estavam fazendo uma confusão. O evangelho havia chegado até a eles. Paulo mesmo esteve na Galácia, lá pregando o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. Mas eles faziam uma confusão e cometiam erros, né? O primeiro é o cristianismo judaizante. Embora Jesus tivesse vindo e cumprido a sua missão, o plano da redenção na cruz do Calvário, eles ainda continuavam nos rituais do passado, nas tradições, não é? Nos resquícios ainda do ritual do santuário. E eles entendiam, os judaizantes ou judaizados, né? Eles entendiam que para ser salvo tem que ser circuncidado. Eles ainda estavam apegados às tradições. E Paulo vinha dizendo, já pregando, que agora com a morte de Jesus, Jesus veio para nos libertar, somos salvos pela graça através da fé, Efésios 5:8. Mas eles ainda estavam apegados, e eles também entendiam, o cristianismo judaizado, entendiam que somente eles, judeus, poderiam ser salvos. E se quisesse alguém ser salvo que não fosse judeu, teria que primeiro se tornar judeu. Ou seja, para se tornar judeu, deveriam se circuncidar. E Paulo dizia assim: a verdadeira circuncisão está no coração daqueles que recebem a Jesus. E o outro cristianismo é o cristianismo legalizado, ou seja, só é cristão se você obedecer à lei à risca. Você é salvo pela lei, você é salvo pela obediência, que é em verdade, é um perigo. Não é? Muito cuidado nesta hora, muito cuidado neste momento. Não é? Tem um dito que diz assim, já ouviu? Muito cuidado nesta hora, não é? A gente diz assim, muita calma nesta hora. Então nós temos que entender a palavra de Deus. Depois também eles cometiam outra falha, que era o cristianismo ilegal. Estes lá na Galácia, e hoje ainda isto acontece, entendem que estão, por serem salvos, por ter sido libertos pela pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, e isso é uma verdade, estão agora acima da lei, é um supracristianismo, estão acima do decálogo, que é a lei moral de Deus. Então você não precisa se preocupar com a lei, tanto que não guardam o sábado, porque entendem que os cristãos ilegais entendem que não é preciso de lei, não é preciso do decálogo para serem salvos. São salvos em Cristo Jesus, o que é uma verdade, mas isto não nos liberta para cometermos pecados, não é? Deliberados.
Ou seja, agora tenho liberdade, muita calma nesta hora. Agora tenho liberdade, em Cristo já estou salvo, garantido pelo sangue de Cristo Jesus, então eu não preciso observar os mandamentos de Deus. E acabo cometendo pecados, adultério, desonestidades, não é verdade? Falsos testemunhos, quebra a lei, não é? Por não guardar o sábado. E então o verdadeiro cristianismo, o cristianismo verdadeiro, não é? Então esses três, repetindo, os três erros que se cometem e que se cometiam naquela época é o cristianismo judaizado, o cristianismo legalizado, que é tudo que vale é a lei é que salva, não somos salvos pela fé, mas sim pela obediência à lei. O cristianismo ilegal, aquele supracristianismo que está acima da lei, e o cristianismo verdadeiro. Este sim Paulo está pregando aqui. Por isso ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade em Cristo. Agora somos chamados para ser livres em Cristo. Paulo ele distingue entre a liberdade de pecar e a liberdade de servir. Eu tenho anotado aqui, a liberdade ou permissão para pecar não é a liberdade nenhuma. Não existe liberdade para pecar. O pecado nos traz a prisão, a escravidão, não é? Porque ele faz com que você seja escravo de Satanás, dos outros ou da sua própria natureza pecadora. Os cristãos, por outro lado, não devem ser escravos do pecado, porque são livres para fazer o que é correto. Agora, libertos em Cristo, com base na lei de Deus, nós caminhamos para a santificação, para fazermos as coisas boas, os bons atos, as boas ações que nos transformam pela graça de Cristo e pela presença do Espírito Santo em nossa vida, não é? Porque somos livres para fazer o que é correto e para glorificar a Deus através do seu serviço afetuoso. Paulo diz assim, amem uns aos outros, não fiquem discutindo se é a lei que salva, se não é, se é a circuncisão, se não é. Nós ainda hoje ficamos discutindo, né? Será que a lei salva? E muitos dizem dos adventistas, dizem assim, os adventistas acham que o sábado salva. Lê do engano, nós não achamos que o sábado salva coisa nenhuma. Nós, por sermos salvos em Cristo Jesus, observamos a sua lei e os seus mandamentos, que é uma lei moral e que não foi abolida lá na cruz do Calvário, ela está vigente. Nós observamos a lei, por isso guardamos o sábado, porque no decálogo está lá o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas jamais pregamos que somos salvos pela lei. Nós somos salvos sim pela graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, muito cuidado nesta hora, muita calma ao conceituar ou a julgar aqueles que observam os mandamentos do Senhor, que acreditam que são salvos pela graça e pelos méritos de Jesus Cristo, mas observamos os mandamentos e a lei do Senhor, porque somos salvos e agora por gratidão andamos na liberdade de fazer o que é certo. E se fizermos o que é errado, a lei nos condena, e se a lei nos condena, nós vamos a Cristo. Pela sua graça somos perdoados, justificados, porque João, capítulo 1 de João diz, filhinhos, 1 João, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes, está aqui, capítulo 2 de 1 João, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Opa! Então é possível sim pecarmos mesmo vivendo na era da liberdade, na era da graça, não é? No reino da graça. E João diz então, ou João é mentiroso ou alguém está faltando com a verdade, está caminhando pelos erros. Veja, se nós errarmos, se nós pecarmos, quem diz que nós pecamos? A lei de Deus é que diz, não furtarás, não adulterarás, se você furtar, a lei está dizendo assim, olha, você será condenado, porque Tiago diz que aquele que desobedecer um destes meus mandamentos descumprirá toda a lei. Então veja como é importante a obediência a Deus, mas acreditando e aceitando a Jesus, a nossa salvação pela graça em Jesus Cristo. É muito interessante
curioso entendermos esse assunto. Muita calma nesta hora, muito cuidado neste momento. Mas que bênção, que bom que nós rapidamente aqui estudamos e entendemos um pouco mais a palavra de Deus. É possível que você esteja vivendo algum drama ou dúvidas em sua vida. Nós somos salvos pela graça de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. E oremos então. Incline a sua fronte, se você puder, e oremos. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nos deixou estes ensinos para entendermos que não somos salvos pela lei e pela obediência da lei, nem porque fomos circuncidados, nem porque somos judeus, mas o Evangelho foi destinado, foi implantado, Senhor Deus, para todos os filhos teus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Nesta quinta-feira entregamos a nossa vida em tuas mãos, rogando os teus favores e bênçãos em nome de Jesus, clamando pela presença do Espírito Santo, Senhor meu Deus, agradecidos oramos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.